Graça e paz, meus amados irmãos, somos valorosos da Igreja Batista Monte de Gerizim, da Sociedade de Homens. Queremos inicialmente agradecer ao nosso irmão Rogério, por esse convite de ministrar uma palavra para vocês acerca da harmonia conjugal. Eu lamento não poder estar com vocês no horário devido do culto, haja vista que também nós temos o culto também nesse horário e nesse dia na Igreja Batista Nova Canaã, a igreja a qual nós estamos pastoreando. Sou o pastor Josias, como ele já deve ter falado com vocês, e para mim é uma honra poder compartilhar com os amados acerca desse tema tão interessante que é o relacionamento conjugal. Nós, por muito tempo, trabalhamos na Igreja Batista Jerusalém, ali onde fomos assim forjados o nosso ministério pastoral, né, na orientação do pastor Carlos Antônio dos Santos, e temos uma amizade muito bem relacional com o nosso amigo pastor e Edson, meu colega de turma de seminário. Então, eu fico bastante à vontade para falar com vocês acerca desse tema tão interessante. O tempo vai ser realmente reduzido, devido a essa forma, né, de relacionamento, de transmissão. Eu vou ficar devendo também alguns recursos que eu gostaria de mostrar para vocês, mas que eu queria mostrar os vídeos e as imagens, mas infelizmente não vai ser possível. Eu vou ter que falar para os irmãos e espero que seja proveitoso para vocês. Mas é sobre o tema harmonia, né, conjugal. Nós temos um estudo que a gente faz, já fizemos com vários casais, acerca desse relacionamento. E um tema que eu gosto é um subtema que vamos falar dentro dessa proposta de vocês, que é a diferença do homem na mulher. Qual a diferença entre homem e mulher? Será que há diferença? Há diferença física, a gente sabe que há. E as demais diferenças? Será que existem? Vamos, ao longo dessa palavra, a gente vai perceber o quanto somos diferentes uns dos outros. É interessante que nós também conheçamos os nossos temperamentos. Eu acabei de ministrar umas palestras lá para os meus irmãos também da Igreja Nova Canaã, acerca dos temperamentos. Que nós já sabemos, né, que são 4 temperamentos assim predominantes, que são o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. A partir desse conhecimento, quando nós conhecemos o nosso temperamento, isso facilita muito o entendimento um do outro, tanto homem quanto mulher, especialmente casais. Uma junção, por exemplo, de 2 coléricos é complicado. Uma junção de 2 sanguíneos, também a mesma complicação. Mas quando há um sanguíneo e um fleumático, ou um colérico e um melancólico, aí a coisa já fica mais tranquila para se relacionar. Mas não é impossível. Mas é importante conhecermos esse relacionamento. Isso aí já é uma outra palestra que nós poderíamos trabalhar também acerca desses temperamentos, para a gente compreender. E tem um livro muito bom de Tim Halley, que fala sobre isso, que é Temperamentos Controlados pelo Espírito. É um livro muito bom e que tem 4 figuras bíblicas que foram assim transformados pelo Espírito de Deus, mesmo com seus temperamentos. Até porque os temperamentos são dados por Deus a nós. Então cabe a nós sabermos conviver com eles, entender e tirar proveito de cada temperamento, porque todos os temperamentos têm os pontos fortes e os pontos fracos. Todos. Não existe um temperamento melhor que o outro. Todos eles são diferentes. Todos eles têm a sua importância e têm também o seu ponto fraco. Ok, irmãos? Mas queremos refletir dois textos bíblicos que basicamente a gente vai utilizar para essa palestra com vocês. O primeiro deles está lá em Gênesis 2, 28, que diz assim: portanto deixará o homem
pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, esse texto bastante conhecido de vocês já começa a mostrar o quanto isso é significativo, o quanto isso, Gênesis 2:24. Então, o quanto isso ele é importantíssimo, essa relação. Isso já mostra que nós somos um. E aí é que está toda a questão, né? Como somos um, tão diferentes, né? Como conseguimos tornar um com tantas diferenças? Mas o segredo está justamente no conhecer. E acima de tudo, nós, servos de Deus, de nos submetermos à sua vontade. Aí a gente consegue realmente uma harmonia no nosso lar. Quando a gente também cede a nossa parte, né? A nossa parte de homem quer manter sempre aquela palavra, a última palavra. É bom sempre ouvir. E isso é muito importante, essa relação. Mas eu quero mostrar para vocês, se vocês pudessem ver aqui, por exemplo, para ver a diferença do homem e da mulher. Eu gosto de botar logo uma figura aqui interessante, tem uma chavezinha no espelho. Dois no espelho, um olhando, e ele se acha, né, o tal, se acha assim, o homem magrelo, mas ele olha para o espelho e se acha como tá malhadão, tá bonito, tá beleza. A mulher não. Ela está bem, está com o corpo, né, bom, equilibrado, nem muita gordura, nem muita magreza, mas quando ela olha no espelho, ela acha que tem alguma coisa errada, está precisando mudar alguma coisa, ou seja, ela não está acostumada, ela não está satisfeita com o que ela está vendo, ela sempre quer mais, sempre quer algo melhor, e nunca está bom, não é assim? E vocês vão convir que nós temos assim razão, ela nunca está satisfeita, e isso é um comportamento dela, e nós temos que saber isso. Nós, homens, temos que entender que a mulher é assim. E compreender. E não querer mudar. Não adianta você querer mudar, não, porque você não vai conseguir. Você vai ter problemas. Deixa lá. Entendeu? Você ficar se irritando. Não, você não está acostumado, você não está... E começa a discutir. Você não está satisfeita com nada. É natural dela. Não adianta. Não adianta. É o cabelo, é a pintura, a roupa, tudo. Você tem que dar esse desconto. É muito natural. Aí eu pergunto para você, qual a diferença entre um homem e uma mulher? Você já parou para analisar isso? Somos diferentes em quais aspectos? Físicos, aspectos emocionais, aspectos psíquicos, aspectos espirituais? Há diferença? A percepção de um é a mesma percepção do outro? O que é que você acha? A ciência tem provado, meus amados, queridos irmãos, homens valorosos, que nós somos diferentes, não apenas física, mas emocionalmente e psiquicamente também. Você deve ter ouvido muitas palestrantes por aí falar acerca disso. Realmente somos diferentes em todos os aspectos. O homem pensa de uma forma, a mulher pensa de outra, ela consegue enxergar diferente aquilo que nós estamos vendo. E se não tivermos paciência, se não tivermos a percepção de entender essa diferença, essa forma dela ver as coisas, a gente vai terminar tendo sérios problemas. Tem um livro de Elizabeth, uma americana, ela escreve sobre, ao tema que ela coloca, tudo que você queria saber sobre sua mulher ficava sem jeito de perguntar. É um livro fantástico para a gente compreender o comportamento da mulher, porque ele traz assim muitos relatos. Uma escritora, um escritor amigo dela pediu para ela assim: olha, Elizabeth, eu gostaria que você escrevesse um livro como se fosse um manual da mulher. Eu ficaria grato pro resto da minha vida a você. E ela assim fez. E ela começou a colher depoimentos de outras mulheres acerca do comportamento. Foi uma coisa assim fantástica. E ela entendeu, e aí começou a escrever esse livro. E dentro de várias coisas que eu coloco, para resumir, do livro,
ela tem uma tabelinha, observe, uma tabelinha que ela faz acerca de coisas que o homem diz e de coisas que ela gostaria de ouvir. Uma delas é, o marido diz, você está bonita. Poxa, é um elogio, não é? A esposa quer ouvir. E ela pensa, né? Ele está dizendo isso apenas por dizer. Ela pensa. Ele está dizendo por dizer, está falando por falar. Você sabe o que ela gostaria de dizer? Isso quando a mulher pergunta, né? Às vezes, aí, tá, gostou da roupa? Gostou dessa roupa que eu estou colocando hoje? Aí você está bonita, hein? Ela pensa, mas ele tá me agradando. Aí ela gostaria que você dissesse assim, ó, se você está bonita, eu acho que você está linda. Então, ela quer sempre o superlativo. Ela quer sempre algo mais. Lá em cima. Né? Então, ela é assim. Isso é geral. Todas elas pensam dessa forma. Aí, lembra da ideia que eu falei, que ela nunca está satisfeita? Então, o falar apenas que está bonito não é o suficiente. Ela quer ouvir muito mais. Eu estou dando só um exemplo para os irmãos perceberem o quanto é expansoso, quanto é gigantesca essa nossa diferenças, em todos os sentidos. O apóstolo Pedro, ele vai dizer lá na primeira carta, a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, ele diz assim, da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, para que as vossas orações não sejam impedidas. Irmãos, isso é tão sério. Essa harmonia no lar é uma coisa tão séria, que Deus, através do apóstolo Pedro, vai dizer assim, ó, para que as vossas orações não sejam impedidas. Ou seja, se você não tem um relacionamento harmonioso no lar com a sua esposa, nem adianta você orar, nem adianta você jejuar, nem adianta você ter uma vida de adoração com Deus que vai ser praticamente inútil. Então vocês percebam quanto é importante esse relacionamento conjugal, essa harmonia conjugal. Ontem nós teve um casamento na Igreja Batista Jardim Caiçara, a qual eu congreguei lá um tempo, ajudando o pastor André, e uma jovem se casou ontem, e a família nos convidou, que eram os pastores dos jovens lá com eles. Então criamos um certo relacionamento bom, graças a Deus. E aí fomos lá também ajudar o pastor André nesse casamento. E eu fiquei para uma parte de orar no final. E eu foquei justamente isso, a importância do relacionamento. Quanto ele é o único relacionamento, inclusive, que a Bíblia, através de Paulo, Efésios, vai dizer que, assim como Cristo amou a igreja, o homem deve amar sua esposa. Verifique que relação profunda, que relação divina há no casamento. Então, ele mostra o quanto é importante. É por isso que o relacionamento marido-mulher, ele está correlacionado com Cristo e a igreja. O casamento é um protótipo justamente do relacionamento do homem com Deus, que vai acontecer as bodas do Cordeiro. Então, tudo já é um preparativo. Isso aqui já é um protótipo do relacionamento com Deus, do que vai acontecer com Deus, né, na eternidade. Então, percebam o quanto isso é importante. Então, esse tema que vocês escolheram foi um tema muito significativo. Eu gosto de fazer uma pesquisa, tenho feito com os casais uma pergunta interessante. Quando eu junto assim os casais, né, separo homens e mulheres, e peço que cada um diga o que é que lhe aflige no relacionamento conjugal. Irmãos, é incrível as respostas. As respostas são as mesmas. Engraçado que eu divido os grupos e não digo qual a pergunta. Eu estou anunciando, caso alguma oportunidade tenhamos de fazer aí, né? Quem sabe no futuro, vocês já estão sabendo o que a gente vai fazer.
né? E aí vocês vão ver o tipo de pergunta, as respostas dela vai calhar com as suas respostas. Você nem está sabendo que ela está respondendo aquilo, mas quando eu junto, parece que os dois estão falando da mesma coisa sem saber. Por quê? É porque o problema é comum que há entre nós. Interessante, eu não vou adiantar as perguntas assim, para não a resposta, para vocês não ficarem mais aguçados e deixar para o momento oportuno, né? Que nós estivermos juntos, assim, os casais, nós poderemos fazer esse tipo de trabalho. Mas o resultado é fantástico. O resultado é fantástico. Não veio na cabeça assim, eu não tinha nem visto isso em livro nenhum. Apenas eu escrevi pelo que eu tenho lido, mas assim, de relacionamentos, eu pensei em fazer essa pergunta. Os dois separados. E foi assim fantástico. Claro que dentro do contexto do livro que nos ajudou a ter essa percepção, né, da diferença que há entre nós, de modo de pensar. Mas tudo porque somos diferentes, graças a Deus. Deus é maravilhoso, nos fez realmente totalmente diferentes, porque os opostos se atraem, não é verdade? A lei da física, você não casa duas coisas iguais, duas peças iguais. Não tem casamento. O casamento é quando há duas peças diferentes. Aí as coisas, se encaixam. Se você botar tudo igual, não encaixa. Não consegue encaixar uma coisa na outra. E o casamento é justamente essa ideia de diferente para casar. Por isso que Deus instituiu o casamento. Que maravilha, né? Deus é muito bom, irmãos. E essa harmonia, aí eu volto à palavra de Pedro, ela é tão importante que faz com que as nossas orações cheguem aos céus, cheguem no trono da graça. E Deus vai nos ouvir. Então, antes, irmãos, de qualquer relacionamento, antes de qualquer empreendimento, antes de qualquer pedido que você faça a Deus, primeiro você tem que acertar as contas com a sua mulher, com a sua esposa, né? Estou falando com os homens e ela com vocês, claro. Mas é preciso ter esse relacionamento, é preciso ter essa harmonia. E conseguindo isso, você terá mais possibilidades, probabilidades das suas orações serem ouvidas por Deus. Então, que Deus nos ajude a compreender uns aos outros e estabelecermos realmente essa harmonia no nosso lar. Eu quero aqui agradecer aos meus irmãos, homens da Igreja Batista Monte Gerizim, por essa oportunidade. Lamento não poder ter mais elementos assim para a gente, e tempo, né, para a gente falar mais um pouco. Aí a gente pode ver isso em outro momento, se vocês assim desejarem, para a gente conseguir compartilhar um com o outro, porque ouvindo vocês também é muito bom, né? Falar assim de uma forma de vida fica um pouco frio e a gente não consegue nem perceber as reações, né? Isso também é importante para eu ter o feedback nessa palestra, né? Mas Deus continue nos abençoando a vida de Rogério e o líder, que ele não disse nem o nome, ele só falou o presidente. Me perdoe aí, viu, Rogério, também, que eu não perguntei o nome do presidente, né, da União Masculina. Então, e eu louvo a Deus vamos dizer assim, pelo trabalho realizado aí, porque das igrejas que eu tenho passado, a União Masculina, meu Deus do céu, é uma negação. Eu posso falar isso de cada, que eu sou homem também, não é? E as mulheres são muito mais unidas. Nesse aspecto aí, elas têm um trabalho mais forte que o nosso. É uma dificuldade reunir essa turma de homens. Rapaz. E eu falo isso porque eu sou batista desde garoto, viu? Eu nasci no lar evangélico e acompanho todo esse processo aí e não vejo diferença. Igreja nenhuma, né? Jerusalém também, que eu passei lá, é forte até a sociedade de homens. Tem até um coral de homens lá em Jerusalém. Mas também não é fácil não reunir. Caiçara, dificuldade também. E agora que estou na Nova Canaã, outra dificuldade. Certo? Então, as mulheres, não é à toa que Jesus tinha uma atenção muito especial com elas, né? E o seu ministério era sustentado pelas mulheres. Então, as mulheres são muito importantes no ministério. Claro, sem tirar a importância, os homens são importantíssimos, mas eles são mais individuais, são mais individualistas. E eu agradeço a Deus
pela vida dos homens aí de Monte Gerizim, fazendo esse trabalho, se reunindo às quintas-feiras. Quero conhecer mais de perto, né, esse trabalho. E quem sabe a gente fazer um intercâmbio lá com Nova Canaã, para a gente fortalecer esses laços aí dos homens, né? Vamos pensar isso aí, viu, Rogério? Com a sua diretoria aí, para a gente fazer um intercâmbio, tá certo? Deixa melhorar essa condição de pandemia aí. Deus abençoe vocês. Eu quero orar só com vocês para a gente finalizar. Ele pediu um vídeo rápido de 20 minutos, aí já estou com 20 minutos, encerrando. Então, lembrando, fica mais fixo esse 1 Pedro 3, versículo 20, 20 que fala esse texto aí, o 3,7, aliás, desculpa, 1 Pedro 3,7, para a gente refletir bastante nesse texto, ok? Para a gente compreender, os maridos viver com elas a vida do lar, com entendimento, com entendimento. Foi com entendimento. Ele dando honra à mulher como vaso mais frágil. Então, desde Pedro já tinha essa percepção. Esse frágil não é só fraco fisicamente, não. É em todos os sentidos. E a gente precisa compreender isso. Aí a harmonia fica firme. Vamos orar. Deus soberano, Pai eterno, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos homens da Igreja Batista Monte Gerizim. Abençoe os teus servos. Continue, Pai, abrindo as suas visões para que eles continuem firmes no caminho do Senhor, nesse trabalho, para que outros homens também daí sejam motivados, incentivados a estarem juntos, congregando, louvando o teu nome e aprendendo mais de ti. Muito obrigado por essa palavra, que a harmonia do nosso lar seja uma prioridade, para que as bênçãos do Senhor venham cada dia aumentar nos nossos lares e teremos autoridade para criar nossos filhos e ensiná-los no caminho em que devem andar. Muito obrigado por tudo. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Um abraço. Deus abençoe a todos vocês.